A paz do Senhor a todos os meus amados e amadas irmãs em Cristo, a todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Glória a Deus, que Deus nos dê entendimento e sabedoria para que essa palavra permaneça em nosso coração, em nosso dia a dia. Tema da mensagem: uma batalha chamada Jatiaci. Poder-se-ia também dizer uma batalha chamada João, uma batalha chamada Maria. Todos os dias vivemos uma batalha de nós, contra nós mesmos. Amém, meus amados? Vamos entender o que o Espírito diz às igrejas? Livro de Romanos, capítulo 7, vamos ler do versículo 14 ao 22. Prestem bastante atenção, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo diz: eu sou carnal, fui vendido sobre o pecado original, o pecado de Adão. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só. Mesmo tendo prazer na lei de Deus, veja quanto o apóstolo Paulo, ele mesmo se incrimina por viver sob o pecado. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Aí está descrito, então, a batalha que vivenciamos dia a dia. A nossa carne contra o Espírito aqui escrito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Muitas vezes queremos fazer o bem, mas fazemos o mal. Amém, meus amados? Antes do posso tudo naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes que eu diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, antes que eu mesmo professe, venha a nós o teu reino. Antes de tudo isso, há um versículo na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, versículo 28, onde está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse, para mim, é um dos versículos que eu mais amo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê, pastor? Vamos repetir os versículos 19 e 20 do capítulo 7 de Romanos, que acabamos de ler. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Portanto, sábias palavras, poderosas palavras, vinda da parte do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, a cada passo, a cada dia, a cada olhar, a cada pensamento. Examine-se o homem a si mesmo. Pedro, discípulo de Jesus, negou a Jesus por 3 vezes. Isso está escrito em Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22 e João, versículo 18. Os discípulos
entre eles Pedro, foram cheios de Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro, em Atos 2:36, proclamou que Jesus é o Senhor e Cristo e convidou as pessoas a se arrepender, a serem batizadas e receber o dom do Espírito Santo. É o mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus. A Bíblia nos informa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser líder do povo de Israel. Mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor, e por isso foi rejeitado. Então, como alguém imperfeito, como Davi, poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Se nós formos até o Salmo 51, ele vai nos ajudar a entender essa questão. Davi, meus amados e amadas, tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Escrito lá no Salmo 51, verso 3 ao 5. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro, ele clamava pela misericórdia de Deus para que as suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 2. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e tinha com a proclamação da sua vontade. Veja a vontade dele. Então ensinarei, preste atenção, o Davi, aquele que pecou, aquele que adulterou, aquele que praticamente ele mandou matar. Veja só. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 51, verso 13 ao 15. Amém, meus amados? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, aqui com letra minúscula, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A transformação na vida de Pedro e de Davi aconteceu de dentro para fora. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, quando nós nos humilhamos diante de Deus, começa a haver uma transformação em minha vida. Faça, meu amado, minha amada, uma introspecção. Examine-se a si mesmo, a cada momento, a cada ato, a cada pensamento, a cada palavra, onde quer que você esteja, em sua casa, na rua, no ônibus, na praça, na igreja. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem, meu amado, minha amada, tenha me ajudado neste dia. Eu espero que esta mensagem fique gravada no mais profundo do seu coração, aonde está o teu maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Amém e graças a Deus.